Carlinha, você que vai introduzir? Ou é a Lei? Tanto faz. Achei que fosse você, amor. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É um prazer estar nessa tarde aqui com vocês. Hoje a gente tem a terceira mesa, na verdade a segunda, porque a segunda de verdade que foi ontem não teve, então hoje é a terceira, mas é a segunda, que Mulheres na Dramaturgia. E a gente sempre no Z Convida tem sempre no mínimo um integrante do grupo Z e mais duas pessoas convidadas. Então hoje quem vai estar do grupo Z é a Lei Bertoli, a Alexandra Bertoli, e como convidadas a gente tem Lorena Lima, do grupo Beta, e Nieve Matos, que é da Companhia Repertório e do Elas Tramam. Vou explicar um pouquinho a dinâmica. A gente vai ter 15 minutos para a fala de cada uma dos integrantes da mesa. Depois a gente abre para as perguntas. Então, quem aí estiver assistindo e tiver perguntas a fazer, pode colocar no chat a pergunta ou colocar o seu nome, né? Para a gente. Porque aí, se você preferir fazer a pergunta no microfone, aí na hora que a gente der a vez, vocês abrem o microfone e falam, tá? E também um debate entre as nossas queridas dramaturgas de hoje, tá bom? Eu vou ficar aqui fazendo o papel chato do tempo e de fechar microfones, mas também de coordenar as perguntas, tá? E é isso. Se alguém tiver também alguma questão, pode colocar. Isso. E seguimos, tá bom? Bom encontro pra gente, pessoal. Bora lá. Quem vai começar a falar? Quem é a primeira? Vamos começar com uma das nossas convidadas, Vamos. ou Nieve ou Lorena, e fiquem à vontade. Ah. Quem chegou primeiro? Quem chegou na sala primeiro? Foi Nieve. Vai, mulher. Vai lá, Você quer que eu mestra. comece? Você chegou Beleza. primeiro, a vez é sua, vai. Então tá. Me apresento e falo da produção. Como é que é? Me conta, me conta. É isso? É isso? Isso, eu acho que você pode se apresentar primeiro e depois falar o que quiser a respeito do tema da mesa. Uhum. Tá bom. Eu sou a Nieve, né? Nieve Matos, trabalho no Grupo Repertório e também coordeno o coletivo Elas Tramam, que a Lorena também faz parte, a integrante aí desde o do primeiro núcleo, né? Eu desenvolvo meu trabalho como dramaturga desde muito cedo, Eu iniciei no teatro com Vera Viana, ainda criança, então eu tive esse contato aí com uma mulher que escreve para teatro desde muito pequena, né? E sempre fui muito estimulada neste lugar de escrever para cena, de desenvolver roteiros, né? De escrever pequenas cenas. A minha formação ela é na área de direção teatral, né? Eu sou bacharel em direção e tenho mestrado também em História e Crítica do Teatro Brasileiro. E dentro da universidade, eu comecei naturalmente a assumir esses lugares também dentro das produções acadêmicas de dramaturgia. Né? Então, na universidade, eu tive contato com um processo colaborativo ainda em 2002. Né? O processo colaborativo ele surge aí, enquanto metodologia na década de 90. E então, assim, pouco tempo depois, na universidade, em Belo Horizonte, né? Tinha os processos do Grupo Galpão, que chamava 4x4, que era um processo de estudo de dramaturgia contemporânea e de dramaturgia em processo. E foi muito cedo que eu comecei a pensar e desenvolver, né, o meu fazer artístico na área de dramaturgia. Escrever dramaturgia, para mim, sempre é muito sofrido. Não é um processo que
sem sofrimento, ele é um processo que sempre sai assim com muita dor, assim, mas dói, mas é gostoso. Dói, mas é gostoso. Né? É um processo muito dolorido, mas mesmo assim é um processo que eu tenho muito prazer, principalmente com dramaturgias que não são desenvolvidas dentro de um gabinete, né? Dramaturgia que eu desenvolvo sozinha em casa, mas eu gosto muito do processo da sala de ensaio e desses processos que o próprio ensaio, a própria produção atoral, né, a própria produção dos atores e da equipe que está envolvida no processo também contribuem aí como coautores desse trabalho. Saindo da universidade, eu vim para o Espírito Santo. No Espírito Santo, eu comecei a trabalhar em 2006, eu voltei. Em 2008, a gente inicia o grupo Repertório, 2008 2009. O grupo ele inicia também com uma dramaturgia, que é o Peruás e Caramurus, uma saga da ilha. E a partir disso, eu não parei mais. Né? Eu comecei a desenvolver dentro do meu grupo e outros convites foram surgindo, né, para esse trabalho, né, para eu trabalhar como dramaturga em outros coletivos, em outros grupos de teatro. Dentro do meu grupo, a gente tem um diálogo muito bacana. A gente estava conversando aí na primeira mesa aí de quinta-feira, né, que houve uma pergunta aí que estava falando aqui dentro do próprio evento do Z. Teve uma pergunta sobre mulheres na direção, né? E a gente comentou muito esse lugar da falta de visibilidade. Não é que não exista mulheres na direção, não há um reconhecimento, não há uma visibilidade, na mesma proporção que se existe na mesma proporção que existe para os homens, né? E aí a dramaturgia é este mesmo lugar que existem muitas mulheres escrevendo, porém você não encontra, você não tem material de pesquisa sobre isso, você não tem artigos, você não tem muitas publicações, então você acaba não tendo um acesso tão facilitado como tem para os dramaturgos homens. Em 2017, eu refletia muito sobre isso e comecei a pesquisar sobre mulheres, e é uma coisa que eu sempre falo, é um clichê, vocês vão me ouvir falar isso sempre. Eu comecei a buscar sobre mulheres, né, queria pesquisar sobre mulheres na dramaturgia, e fazendo uma pesquisa no Google, na época o Google não reconhecia a palavra dramaturgas, ele corrigia, né, para o masculino, dramaturgos, você quis dizer dramaturgos, e eu insistia, não, eu quero dizer dramaturgas brasileiras, e ele insistia, ele falava, não, você quis dizer dramaturgos, e aí eu falei, tá, então vou arrumar uma outra maneira aí de discutir com o Google, e resolvi montar um grupo para produzir dramaturgia. Quando eu idealizei o Elas Tramam, que é onde... sem falsa modéstia, mas eu acho que o Elas Tramam é um marco dentro da dramaturgia feminina no Espírito Santo, né? Quando eu idealizei o Elas Tramam, eu fiz um levantamento de quantas mulheres estavam escrevendo dramaturgia no Espírito Santo. Se o Google não reconhecia dramaturgas brasileiras, dramaturgas capixabas, então a gente sabe que a gente é o animal exótico aí do Sudeste, né? Todo mundo ouviu falar, mas ninguém nunca viu. Todo mundo sabe que se produz teatro no Espírito Santo, mas ninguém nunca acessa o Teatro do Espírito Santo. Então a gente fica literalmente ilhado aí entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que tem uma produção muito forte e também tem um alcance comercial também, são muito grande em todo o Brasil. Então, quando eu comecei a levantar, eu vi que em 2017 ainda existiam poucas mulheres escrevendo aqui no Espírito Santo. A Lorena já escrevia, a gente tinha a Margarete Galvão, a Vera Viana ainda estava viva, mas não estava ainda na ativa, né? Tinha outras... A Lê já tinha escrito algumas coisas, se eu não me engano, também. Tinha algumas mulheres produzindo, mas não tinha não tinha uma organização, não tinha um coletivo, não tinha
não tinha uma pesquisa sendo desenvolvida. E aí, quando eu idealizei o Elas Tramam, eu imaginava que 5 mulheres, eu fiz o projeto para 5 mulheres, né? Falei, não, vou juntar 5 mulheres para escrever comigo, para a gente se juntar, pensar dramaturgia e escrever dramaturgia. Quando eu coloquei um anúncio na internet, procura-se mulheres que querem escrever drama, né, textos teatrais, eu fiquei muito surpresa, porque foram mais de 140 inscrições, né? E eu achei que eu ia chamar minhas amigas, eu achei que ninguém ia querer, eu falei, não, vou ter que ligar para o povo e falar, ó, vem cá, vamos escrever dramaturgia comigo, né? E não foi diferente quando a gente montou... Não foi diferente quando a gente montou o segundo, né? O segundo núcleo do coletivo, Outras Tramas, né? Que também teve uma média aí de 150 inscrições. E aí, a partir dessas inscrições que foram feitas por carta anônima, eu e a Lê, não a Lê do Z, mas a Lê Pim Ferraz, né? Que faz também o designer gráfico, a identidade visual do nosso projeto. Ela me ajudou, ela sempre me ajuda nesse processo de seleção. E a gente fez a seleção e reuniu esse grupo, né? O primeiro grupo em 2017 e o segundo grupo, Outras Tramas, em 2019. E de lá para cá, a gente já desenvolveu alguns projetos, né? A gente já publicou 3 coletâneas. O grupo agora está desenvolvendo outras linguagens também, a gente tem pensado em projetos para outras mídias, né, pensando também em alcançar outros públicos também. O que, a princípio, era apenas um encontro, né, de mulheres pensando, discutindo e criando, elaborando dramaturgia, colaborando umas com as outras, né? Hoje eu acho que o projeto, ele tem, simbolicamente, ele é muito maior, né, do que o espaço que ele ocupava na Má Companhia, que a Má Companhia cedia para a gente, né, para os nossos encontros, o espaço ali da sala de ensaio da Má. Eu demorei para entender... Para ser bem sincero, eu demorei para entender o tamanho do impacto do projeto, assim, culturalmente no Espírito Santo, né? Hoje eu percebo, quando eu vejo os trabalhos sendo desenvolvidos, como eu vejo as dramaturgias sendo montadas aqui no estado, as pesquisas sendo desenvolvidas também fora do estado, né? A Brenda, que está aí no bate-papo, está fazendo um projeto... Está no mestrado, pesquisando Elas Tramam, e eu estou vendo isso virando... Lorena já montou alguns espetáculos, está em processos de outros, né, Lô? De textos que surgiram ali, e com todo o processo também são os textos também, não porque eles são publicados, que eles são enrijecidos, né? Eles acabam ganhando outra vida, outros processos aí dentro da sala de ensaio também, ganhando outras texturas. E teve outros trabalhos que foram montados em Minas Gerais, e já virou vídeo, e já virou tanta coisa, teve tanto desdobramento, né? E hoje eu percebo que é muito importante a gente criar esses espaços, né? Criar esses espaços de produção de pensamento, de troca e de pesquisa, né? Que se a gente não fizer, nós mulheres, ninguém vai fazer por nós, né? Então, a princípio, assim, as pessoas falam, mas aí você vai fechar, então são só mulheres, então faz o Eles Tramam, né? Eu falei, não, faz você. Se você quer criar um espaço, faça você esse espaço, né? Esse espaço é um espaço exclusivo para mulheres, né? E ele é exclusivo para mulheres justamente porque a gente vem de um processo histórico de apagamentos, né? Então, a gente sabe que não é nenhum segredo que as mulheres, por muito tempo, tiveram que escrever com pseudônimos para suas obras serem publicadas,
né? Para ter um poema publicado num jornal, né? Para ter uma música, para eu assinar uma música como compositora. Isso não é diferente dentro da dramaturgia. Provavelmente a gente, dentro da história aí do teatro, a gente já deve ter lido muitas mulheres aí que assinaram como homens, né? E aí, como em toda a literatura. E aí eu acho que esses espaços, cavar esses espaços, né, promover esses espaços de produção, pesquisa e visibilidade, né, de fomento aí da dramaturgia escrita para mulheres e abordando temas temas femininos e feministas. Aí, quando eu falo temas femininos, aí eu já ouvi algumas coisas do tipo, mas vocês ficam falando sobre só... Mas aí as personagens são todas femininas. Por acaso, na maioria das vezes, alguns textos aparecem muitas mulheres, né? Mas quando a gente fala em temas femininos, né, não é porque a gente está falando de maquiagem e eletrodoméstico, porque parece que é isso que as pessoas pensam, né? Parece que é isso. Aí vocês vão falar de quê? Sobre o universo das mulheres, mas não é porque a gente está abordando coisas que não são universais. Não é isso. É porque a forma que a gente coloca é a partir do nosso ponto de vista. Então, pensando em personagens que tragam essências que são realmente da mulher, né? Não que como um homem imagina como uma mulher seja, né? Então, assim, é claro que dentro do universo da escrita tudo é permitido. Eu posso escrever o personagem que eu quiser, eu posso escrever um rinoceronte falando como eu posso escrever qualquer outra coisa. Eu não estou fechando isso. Mas é muito importante dar voz para que outras mulheres escrevam sobre outras mulheres, ou sobre o que ela quiser, se não for sobre isso. Então, a gente não escreve só, né? É muito forte o traço de um ponto de vista feminino e feminista dentro do grupo, obviamente, né? Porque não tem como a gente não falar sobre a gente, como a gente escreve, quem escreve aí, e eu acredito que tem muitas pessoas aqui, passa pela nossa subjetividade, então a nossa subjetividade é feminina, então isso vai refletir de alguma forma no texto, como reflete nos textos dos homens né? E assim por diante. Então, é muito nesse lugar, assim, né? De ter um espaço em que essa fala seja valorizada, em que essas produções elas realmente tragam uma essência, uma força que é restrita, não é restrita, né? Mas que é ali natural desse grupo e desse coletivo, né? Então, é muito por aí, assim, eu penso muito para finalizar aqui um minutinho, eu penso muito nesse lugar, quando eu penso em dramaturgia feminina, né, de mulheres na dramaturgia, eu penso justamente nessa força e nesse lugar que é nosso, né, e que nós temos propriedade para falar. Então, eu acho que é muito importante que a gente discuta esse tema aqui, como eu acho que é muito importante que a gente promova sempre esses espaços, né? Como esse espaço que a gente está tendo aqui agora, como é no Elas Tramam, né? Que é esse espaço também de uma produção nossa, com a nossa essência, com a nossa assinatura, né? E a partir dos nossos desejos e não a partir de um desejo de um padrão social, do patriarcado e assim por diante. Eu acho que é isso. Eu não sei se era isso, mas foi isso. Obrigada, Lieve. Arrasou demais. Lorena agora, a próxima convidada, e depois a Lê. Chegou a minha vez. Boa tarde, oficialmente, para todos e todas. É um prazer, é uma honra, e não posso deixar de dizer que me emociona profundamente
principalmente por isso que eu fiz questão que a Nieve falasse primeiro, porque não dá para não ser dessa forma. Nieve abre um caminho de suma importância no Estado e no nosso país, né, como um todo, a partir deste espaço para a escrita feminina, que é o Elas Tramam. Então, eu sou filha de lá também, e precisava escutar essa mulher falando para reverberar mais e mais, e para eu não esquecer que este espaço, independente do que esteja acontecendo, ele é vivo, é latente e não vai findar. E já tem aí, como o Nieve bem disse, toda uma rede estendida que vai se fortalecer cada vez mais, não é isso? Então, é maravilhoso escutar isso, isso joga, lança para frente, não é? Não deixa a gente ficar desconfiada que não vai ter mais, né? Enfim, por conta do que estamos vivenciando e por tudo mais. Mas estou aqui honradíssima e falar da escrita, da dramaturgia. Bom, eu sempre falo o seguinte, que independente do espaço aonde eu esteja, do que eu esteja desenvolvendo através da arte, sempre o mote é o teatro que me lança para todos os lugares, o teatro que me encoraja para todos os lugares que eu risco, que eu rabisco, que eu vou lá, experimento, saio, fico, enfim, transito. Então, com a dramaturgia não foi diferente, mas existia, e eu acho que isso é de uma forma geral também, quem está aqui que escreve e que, sendo mulher ou não, mas eu acho que sendo mulher é mais difícil, mais complicado, a gente pensar que pode escrever, que vai dar conta de escrever, que será que tem gente que vai querer ler, não é? Será que eu vou conseguir escrever? Então, eram essas as perguntas que eu sempre me fazia quando essa vontade muito grande de escrever, e que eu já escrevia muito na infância, vinha com muita força. E eu sempre recuava. Então, acho que é bem importante falar disso, porque a minha trajetória não poderia ser diferente a partir, né, da minha experiência, da minha vivência, de como me atravessou. E eu sempre tive muito medo de encarar, né, de ir lá e assumir isso. O que eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Sobre o que eu vou falar? E já fazia teatro. E essa vontade começou muito forte de escrever num momento de muitas dores assim na minha vida. Eu costumo dizer também que o teatro ele chega sempre na minha vida nos momentos mais difíceis. Ele que chega e fala assim, ó, o abismo está aí. O que você quer? Você quer vir comigo? Tem um outro abismo também, mas te garanto que a queda vai ser melhor, você vai estar mais amparada. E aí, então, surge nesse momento, em 2010, 2012, uma grande vontade de começar a escrever sobre a minha infância. Talvez pelo motivo pelo qual eu estava com a minha mãe acamada, com Alzheimer. Então, eu estava perdendo a referência de memória, a maior referência que eu tinha sobre mim, né, que é a minha mãe. Então, lidar com aquela situação, com a morte no cotidiano, levando aquela memória daquela mulher que tanto representa na minha vida, eu comecei a sentir essa vontade gigantesca de começar a escrever. Então, fui na minha infância e não conseguia. Inclusive, acho que, se eu não me engano, eu até cheguei a comentar, não sei se foi com o Fernando Marques do Z, que eu estava com muita vontade de escrever e que, se ele não queria escrever para mim, olha só, tamanho medo, né? Então, o Fernando nos representa muitíssimo bem no feminino, não é? Essa alma linda que ele tem feminina. E é importante dizer que ele é o padrinho do Beta, junto com o Z todo. Sempre falo isso. E então, de alguma forma, amigos falando, não, você tem que escrever, escreve, não importa a forma nem o quê. Então, comecei a escrever e em 20 dias consegui escrever e não tinha intenção nenhuma disso se tornar uma escrita que fosse virar um livro, que fosse virar uma dramaturgia, eu só queria escrever e consegui escrever. E, em contrapartida, naquele momento, surge um edital da Secult, que era de literatura, não é?
E esse de literatura, ele tem um lugar do estreante e tem um lugar de quem já escreve. Então, mandei. Seu microfone desligou, Lô. Oi. Engraçado, desligou sozinho. Eu, hein? Voltou. Fui E eu, gente, agora? que desliguei sozinho, que desliguei sem querer, desculpa. Agora eu não vou lembrar onde que eu parei. Será que... Ai, Deus, eu vou No sumir, edital, tá? no edital, No Ah, edital sim. da Aí escrevi para o Secult. edital da Secult, isso. então fui aprovada com a menina Cão. Só que a vontade de escrever não era para virar escritora, nunca foi. Eu nunca tive essa pretensão de virar escritora, nem dramaturga, nada disso. Eu só queria fazer teatro, entendeu? E então, ao ler depois, né, ao ter o livro nas mãos, eu senti que, a partir daquela referência literária, que eu já me estranhava, já não era minha, né? Já era uma terceira ou quarta Lorena ali se colocando. Bom, agora eu tenho um mapa que eu posso rabiscar para fazer uma dramaturgia. E então essa foi a minha primeira dramaturgia, a partir da literatura. E que eu me senti muito mais segura, muito mais amparada, não é? Olha que doideira, por mim mesma, mas a literatura enquanto linguagem, e então nasce a Menina Cão, e foi a minha primeira escrita, que nasce dessa autobiografia, e que só agora, né, isso foi em 2016, em 2020, em 20 para 21, que assumidamente eu fui começar a compreender que é assumidamente uma autoficção. Eu habito esse lugar da autoficção. Não é? Eu preciso primeiro entrar para depois sair. Então, todo o meu exercício dramatúrgico ele sempre parte da autobiografia ou da biografia do outro. Então, e às vezes esse outro nem sabe que eu estou ali, não é, com as intenções. Só depois eu comunico ou não, dependendo se eu encontrar com esse outro em algum outro lugar, eu falo, olha, escrevi sobre você, né? Peguei um pouquinho da sua história, peguei um pouquinho aí das suas vivências, daquilo que mais me atravessa. Mas, como disse bem a Nieve, não é fácil, nunca será. É muito solitário, é desafiador, a gente ouve muito mesmo, viu, Nieve? Você me fez lembrar do Descalça, porque, para quem não conhece a história, né, o Descalça, que é do grupo Beta de teatro, foi o primeiro espetáculo, nem falei do Beta, né? Mas, enfim. O Descalça tem a dramaturgia do Fernando Marques, e o Fernando Marques dirigiu em 2010 o primeiro espetáculo do Beta, que era eu, né? E a Thelma Smith, que eu acho que ela está aqui, não sei se ela vê, ela falou que estaria. E o tema era a história de mulheres, e nós partimos da relação mãe e filha. Então, eu acho que naquele momento, em 2010, nós tínhamos no Espírito Santo poucos espetáculos que tocassem nesse lugar, assim, das relações entre as mulheres. E a grande dificuldade do Fernando, na época, e a nossa, era não falar da mulher a partir do homem. Sempre nós caíamos nesse... Era um exercício, e que foi um exercício muito difícil. Naquele momento, nós descobrimos o quanto era difícil falar da mulher, não falar da mulher a partir do homem. Então, só tem um momento no espetáculo que a gente fala um nome que é filho de uma personagem, que é o Pedro. Ia ser uma mulher que ia nascer e nasceu Pedro. Só tem esse nome, só tem essa referência, e como referência maior masculina, o Fernando dirigindo, né? E chegava em alguns momentos que ele chegava na sala de ensaio e falava assim, meu Deus, estou só vendo mulher, só mulher aqui, só mulher, e também você, né? E também você que já está nesse lugar, é a nossa grande figura que nos dirigiu lindamente, junto com a Carla, e que fez o trabalho de corpo, né? A Luz, lindíssimos, enfim. Então, a dramaturgia, a minha dramaturgia, ela sempre parte desse lugar, dessas arranhaduras do pessoal, do íntimo. E, para minha surpresa,
assim, a ficção, a gente não tem como dizer, né, que são as subjetividades que vão aparecendo. Acho que eu não vou lembrar o ano do Elas Tramam, em que eu desenvolvi um manual prático sobre a velhice. Então, o manual prático sobre a velhice, talvez, hoje, e que a gente vai montar, tá bom, Nieve? Não sei com 2018. quem, mas vamos. Mas, 2018, 2018. 2018, isso. O manual prático sobre a velhice, eu já sabia o que eu queria, e eu queria exatamente falar sobre essa mulher que envelhece, que sou eu, não é? Então, ao me relacionar com outras mulheres, já no que a sociedade vai lá e carimba, você está velha, né? Já tem essa configuração de velhice para todas e todos nós, mas a gente, assim, né? A mulher, mais, não pode aparecer um cabelinho branco, ah lá, tá ficando velha. E então, ao passar por esse momento, entrando aí nos meus 47, 48, fui observando o envelhecer, não é? E falar disso, para mim, na prática, teria que ser de forma objetiva, de forma clara, mais poética. Então, eu me enfiei num manancial de várias possibilidades e sentimentos e de que forma organizar isso. Então, esse grupo de mulheres, Elas Tramam, quando nós nos encontramos, quando nós começamos a falar sobre tudo o que nos atravessa, os desejos, os anseios, as coisas vão acontecendo de uma forma que realmente é inexplicável. A gente vai se encorajando a falar sobre o que deseja falar, não é? Então, eu fui na bula de remédio, porque, não é mesmo? A sociedade nos entope de remédio, e eu falei, bom, então é bom começar por aqui, para a gente ver se tem alguma coisa boa, não é, para a gente. E então toda a estrutura do Manual Prático sobre a Velhice é essa estrutura de uma bula de remédio, que são 9 cenas estruturadas a partir de cada pergunta que a bula tem, não é? Então, depois vocês ficarem curiosos, vocês vão lá, dêem uma olhada, que é isso. Então, no manual a gente tem uma variedade muito grande de mulheres, nós temos personagens masculinos, mas, enfim, é esse lugar que tanto me move. E que na escrita, agora em 2020, na pandemia, no auge, eu voltei a escrever. Então, tinha parado de escrever e voltei a escrever, e a partir dos contos, que eu estava com uma coletânea de uns 10, eu fui para uns 13, e a partir de um projeto aí da Secult, eu consegui lançar o e-book, né, que é o Só Conto para Elas. São 13 contos femininos autoficcionais. Um desses contos é o Tangerina, que em 2020 eu, no desespero também, sem o Elas Tramam, fiquei me debatendo na solidão, não é? E fui descascar essa tangerina, literalmente, para saber se eu poderia ir mais fundo. Então, o que eu quero dizer que a gente pode muito mais do que imagina, não é? Eu acho que a minha história, que ela vai se fazendo com as pessoas com que a gente troca, com as pessoas que ficam, que passam nas nossas vidas, a gente pode tudo. A gente pode tudo e a gente pode falar sobre tudo. Inclusive, a gente pode falar sobre os homens também, não é? Então, Tangerina, eu espremi o conto e surge uma outra face de que quem conhece o conto e vê o espetáculo solo, que também não era um desejo meu fazer, não é? Mas fiz por desespero, não é? E muito bem amparada pela Lê Bertoli, que está aí, que dirigiu, que topou mais essa. Digo mais essa porque ela dirigiu o Café às 4 também, que nasceu no Elas Tramam. E então você vê a partir do conto, a dramaturgia, não é? Aí depois da dramaturgia, o projeto
para a mostra de contos audiovisuais que o Beta está aí em processo, com 10 participantes, a partir da escrita de contos. Então, meu povo, a questão é a seguinte: não digam não para a gente. Não digam não para a gente. Parem de dizer não para a gente. Nós vamos ocupar os espaços. E a dificuldade da escrita dramatúrgica ou da escrita da mulher, ela habita em todos os espaços. No cinema não é diferente. Se tem alguém do cinema aqui, não é diferente. Eu já fiz vários exercícios e continuo fazendo, pesquisando esse lugar dessa porta que é muito difícil de abrir. Não só porque existem já os núcleos, né, as produtoras, isso também é uma coisa pesada, é uma porta de aço, daquelas de banco, bem grossa, sabe? E que, por mais que você conheça, né, pessoas e tal, e essas pessoas também conhecem o seu trabalho, a impressão que eu tenho é que nós temos que convencer que somos boas no que fazemos, que temos que colocar uma tarja e dizer assim, olha, isso aqui presta, então presta atenção em mim. E não, sabe? Não. Então, quem é que diz esse não? Somos nós. Então, de tanto ouvir não, a gente vai dizer não para quem diz não para a gente. E a gente vai lá e faz. Não é? A gente se junta com quem quer fazer, de preferência, se a gente está falando desse lugar, com outras mulheres, para fortalecê-las, né? Que é o que eu venho fazendo. Não existe receita, não existe, para mim, não existe um caminho, são várias possibilidades. Eu sou a pessoa, hoje eu estava refletindo sobre esse encontro antes, né? Me acalmando, porque eu ainda estou muito emocionada, muito mexida, porque é uma conquista, não é mesmo? E saber que um grupo que é o Z, esse grupo tão forte, tão significativo no nosso país, abre, né? A gente já sabe que o Z ele é aberto a essa causa e a muitas outras mais. Mas, nesse momento em especial, em que nós estamos encolhidas, né? Estamos, como eu estava em 2020, amarrada, encolhida, e ainda estou com medo, mas, enfim, sabe? Poder estar aqui e refletir como que foi antes de estar aqui, sabe? É muito significativo. É não perder o bonde da história. E, olha, por incrível que pareça, eu já escutei, eu acho que eu nunca contei para ninguém que me conhece que está aqui, eu já escutei, né, e foi um homem que me disse isso, assim, olhando para mim, dizendo assim, para de escrever sobre você, para de inventar coisas sobre você, vai escrever sobre outras coisas, que saco, desse jeito. Então, não digo nome. Então, agora, né, a gente passa por uns momentos de bobice, né, de não escutar, mas isso já vem sendo dito há muito tempo para a gente, desde quando a mulher escreve nos cadernos de receitas também, né, Nieve? Está lá a receita e tem um escritozinho, uma poesia no canto para ninguém descobrir, para o homem não ver. E agora, quando eu digo que não tem receita mais mesmo. Né? Que se quiser comprar um bolo, vai lá na padaria, querido, e compra. Eu só faço se eu tiver afim, entendeu? Mas eu não sei como é que está meu tempo. Oi. O seu tempo já passou, mas se você quiser... eu nem vi. Mas se você quiser... Eu escrevi aí 1 minuto no chat, acho que você não viu. Mas se você quiser concluir, tá? Pode concluir. Vou concluir agora. Então, concluo dizendo, mais uma vez, que eu sou muito grata e muito feliz por estar aqui e vamos dialogar, sobretudo, sobre as artes, sobre as escritas, e, em especial, sobre muita produção das mulheres nesse estado e nesse país. Muito obrigada. Beijo. Fiquem bem. Obrigada, Lorena. Que prazer ter você aqui com a gente também. Pessoal, a Brenda perguntou aqui sobre as perguntas. Então, Brenda, você pode mandar no chat ou se inscrever, tá? Então, eu já vou abrir a inscrição para a pergunta. Aí, quem quiser perguntar ligando microfone, ligando câmera, coloca o nome no chat. Se preferir fazer a pergunta só no chat mesmo,
escreve a pergunta no chat que eu anoto aqui e depois da fala da Ale, que a gente vai abrir para o debate, eu levo as perguntas, tá bom? Obrigada, obrigada, Lorena. Agora, Ale Bertoli, do Grupo Z. Ale, marcando o tempo. Aí eu aviso no chat, tá? Quando estiver faltando 1 minuto. Beleza, Ivna. Boa tarde a todas, a todos, todes. Muito obrigada, Nieve e Lorena. Eu também me sinto honrada e emocionada de estar com vocês nessa mesa. A maioria das pessoas não sabe, eu sou tímida e fico bastante ansiosa quando preciso me colocar. Isso por características pessoais, mas também, provavelmente, por uma questão social também. A gente precisa, ao longo da vida, ir desconstruindo coisas que a sociedade vai impondo e muitas vezes a gente enraiza. E aí, então, fico sempre ansiosa, acho que vou me embolar e é um processo difícil, assim também como o processo da escrita, como as meninas também já colocaram aí. Então, gente, quando eu comecei a pensar assim, o que eu ia falar depois dessas mulheres nessa mesa, eu pensei, claro, na minha condição, né, no meu lugar aqui enquanto artista da cena, que começa e que perdura até hoje com uma base nesse trabalho da atriz. A minha formação na FAFI, apesar de ter tido todas as disciplinas optativas, cenário, figurino, iluminação, é bem focado, ou pelo menos na minha época, era muito focado para o trabalho do ator, da atriz. E também era o lugar que eu buscava e que eu busco, né? Um lugar que me interessa muito. Eu sou uma atriz que se lançou a outras possibilidades dentro do fazer teatral, muito por causa da sorte de ter sido... eu falo descoberta porque o Z, para mim, sempre foi uma referência desde que eu comecei a estudar teatro, e eu não me sentia muito capaz de fazer parte do Z, não. Eu era um pouco indisciplinada, eu, quando estou presente, estou muito presente, mas eu lembro de uma fala da Carla, como professora minha na FAFI, falando que eu era tão inteira quando eu estava, mas era muito difícil eu estar em algum lugar. E isso também diz respeito a uma condição de trajetória de vida, e foi quando eu encontrei esse lugar, o teatro, e especialmente esse grupo, que me emociona, assim, de falar disso, que eu encontrei um lugar no mundo. Um lugar que a mulher tanto buscou e busca, de autonomia, de ser escutada, de ser aceita como ela é, de não ter que se enquadrar em padrões, de não ter que se formatar, de se conhecer para se entender e se aceitar e se amar, né? Como a gente é, do jeitinho que a gente é, como a Carla gosta de falar. E aí, gente, eu não consigo, então, dissociar o meu processo de escrita dramatúrgica a um processo que diz respeito à minha trajetória, mas que também é um processo histórico. Eu estava pensando um pouco no que o Dinho falou, quando ele introduziu a fala dele lá nos Caminhos da Direção, e ele, para falar do encenador, né? Ele fala um pouco da história, da trajetória do dramaturgo, e, claro, fazendo esse recorte do dramaturgo ocidental, europeu, branco, homem, desse fazer teatral europeu, que também constrói, que ajuda a gente aqui no Brasil, porque fomos colonizados pelos europeus, porque temos essa herança colonialista, desse dramaturgo que era o clássico, assim, que até o final do século XIX estava bem no topo assim, desse fazer teatral, como talvez a figura mais importante nesse processo,
E aí ele fala que a partir do final do século XIX a gente tem um encenador se colocando como então como topo dessa pirâmide, dessa maneira de fazer teatro europeu, etnocêntrico, pautado nessa estrutura principalmente nesse momento que a gente fala dos dramaturgos clássicos, e aí eu falo do dramaturgo no masculino, porque não que não existissem mulheres escrevendo, e que não existissem, inclusive dramaturgas, mas a gente, como a Nieve já bem colocou, nós éramos, nem não ter visibilidade, a gente não tem visibilidade hoje, mas naquele momento histórico nós éramos invisibilizadas, né? Nós faziam de tudo, né, para selecionar esses escritores que se tornaram clássicos dentro desse pensamento do clássico, como esse homem europeu, fazedor do teatro, dessa construção, né, da cena europeia. E que a gente não tem como não fazer esse recorte para falar dessa trajetória da dramaturga brasileira, por exemplo, porque o nosso teatro brasileiro tem como referência forte, por causa do colonialismo, esse teatro europeu, né? Então, eu, como atriz, não teria nunca, naquele momento histórico, menos ainda que as escritoras, possibilidade de dizer, de criar junto, né? Então, eu acho que depois a gente, assim, adiantando bastante aí, saindo um pouco desse gancho que eu peguei lá no Dinho, para estruturar aqui minha fala, para pensar por que é possível que hoje uma atriz esteja aqui falando sobre escrita dramatúrgica, eu fico pensando no Brasil, na década de 60, final de 60, com a ditadura, né, comendo solta, e nesse momento eu estava vendo, né, para conversar um pouquinho com vocês, eu estava revendo um livro que eu li alguns anos atrás, que eu trouxe aqui para também compartilhar com vocês, que é um Teatro da Mulher, da Elza Cunha de Vicenzo, que ela faz um paralelo entre o teatro brasileiro e a condição da mulher na sociedade atual. E aí ela fala dessas dramaturgas que tiveram muita visibilidade nessa época, a partir do final de 60, da década de 60, e ela fala um pouco da produção dessas dramaturgas, do que elas trazem nessa dramaturgia, ainda que intrínseco nas personagens dessas dramaturgias, a condição da mulher, as necessidades, a busca da ampliação dos espaços de atuação, e ela faz uma comparação dessa possibilidade, desse surgimento, porque ela percebe que, então, nesse momento, as mulheres tanto aparece mais a produção da mulher, quanto há muito mais produção dramatúrgica. Mas um fato curioso é que, então, paralelo a isso, estava acontecendo, né, um renascimento do feminismo. Não que o feminismo tenha morrido. Quando eu falo renascimento, eu estou falando assim, de um momento em que o feminismo é revisitado, ele ganha uma popularidade entre as mulheres e ele vai reivindicar ainda mais abertura de espaço em todos os campos para essas mulheres. E, querendo ou não, a gente olhando para esse momento, há uma abertura em todos os campos para a atuação da mulher. E claro que aí eu também estou falando de um recorte, porque não estou levando em consideração as mulheres que não tiveram acesso a essa emancipação. Então, estou falando das mulheres que, dentro desse processo de negação da mulher nesses campos de atuação diversos na sociedade, a gente fala das mulheres mais privilegiadas, as que tiveram acesso à universidade, né, as que começaram a ter, então,
mais visibilidade nas suas produções, na sua escrita. Então, essas dramaturgas, ela traz o nome de algumas: Renata Palottini, Hilda Hilst, Leila Assunção, Consuelo Castro. Mas ela traz uma curiosidade de estudos de outras pessoas e que eu fiquei refletindo e queria compartilhar com vocês, que quando essas mulheres elas eram entrevistadas ou elas falavam da dramaturgia delas, elas evitavam associar que elas estivessem tendo visibilidade das suas dramaturgias por causa do movimento feminismo que estava ali paralelo, muito latente. E alguns estudiosos vão dizer, estudiosas vão dizer, que uma hipótese para essa negação, para não querer esse vínculo, é essa questão com uma coisa que a Nieve também trouxe hoje, que é da universalidade da obra. Quando a gente pensa num clássico, principalmente se a gente se pautar nessa ideia de clássico dos europeus, né? Porque os clássicos são todos europeus, né? A gente tinha essa visão até... Claro, ainda tem gente que tem, né? A gente vai desconstruindo isso, mas quando eu penso no que eu pensava que eram clássicos, eu sempre penso nesses clássicos europeus que são enxergados como universais, né? Mas aí são universais porque são feitos por homens brancos, héteros, europeus, enfim. E aí, se a gente desconstrói um pouco isso, né? Se a gente tenta, a gente não consegue vislumbrar se a gente não tenta desconstruir isso. E aí, voltando, porque eu me perdi um pouquinho agora, que eu estava falando dessa negação dessas dramaturgas de atrelar as suas produções, né, ao feminismo, ao movimento feminismo, uma dessas hipóteses é assim, porque elas queriam e reivindicavam um lugar de uma literatura universal. Elas queriam ser autoras de obras que fossem universais. Então, era como se atrelar a dramaturgia que eu escrevi a um nicho específico, a uma parcela da população, a um recorte de gênero, fosse também diminuir essa dramaturgia. Claro que isso é só uma hipótese de algumas estudiosas, porque é nítido, né, que quando eu fui ler algumas dessas obras, está ali a condição da mulher, como as meninas tanto falaram, não há como fugir. Eu posso falar de qualquer coisa, mas eu falo a partir de um lugar. E o que é legal quando eu vejo, e aí também depois eu abro para vocês me corrigirem, minhas amadas amigas aí, que isso é uma visão mais pessoal, eu não sei se isso encontra respaldo na história do feminismo, mas quando eu começo a perceber de novo um boom do feminismo, com novas pautas, repensando internamente o movimento, pensando até onde esse feminismo chegou, até onde ele pode ir, a quem ele não alcançou, que mulheres ele não alcançou. Porque se a gente pensa nesse feminismo pedindo espaço na década de 60 e conseguindo espaço para as mulheres em todos os campos, esse feminismo atingiu uma parcela das mulheres, mas não atingiu a maioria das brasileiras. Se eu pensar na minha mãe, que nessa época era uma mulher de 30 e poucos anos, que apesar de toda a sabedoria, era uma mulher de 7 filhos, ainda teria 2, e vivia uma condição que talvez fosse uma condição do século passado para essas feministas que estavam alcançando a universidade, a independência financeira, enfim, essa possibilidade de ser ouvida, de ter suas produções sendo lidas e visibilizadas, né? Então, eu acho que a partir do ano 2000, pelo menos eu começo a perceber assim, a gente, de novo, vê uma profusão dessa escrita da mulher. Eu acho que aqui no Espírito Santo, a gente, né, como a Nieve falou, já existia, mas a gente, nossa, 1 minuto, eu nem falei de mim, estou falando de mim, mas assim, né? Achei que estava ainda introduzindo aqui, gente. Mas, enfim,
essas novas dramaturgas, as dramaturgas contemporâneas, quando eu leio os textos das meninas do Elas Tramam, quando eu leio a Grace Passot, quando eu leio as dramaturgas mais contemporâneas, eu vejo que a gente hoje, né, já superou essa ideia do clássico, do universal, como algo que não pode partir da gente mesmo. A gente entendeu melhor esse lugar de fala. E aí eu vejo que a gente não quer essa separação. Eu gosto de ser feminista, eu gosto de trazer as questões do feminismo para dentro da minha escrita, para dentro da minha atuação, aonde for, né? E aí, gente, para fechar isso, eu vou mudar de assunto. Eu trouxe esses compartilhamentos porque foram referências que eu busquei para vir falar com vocês hoje, mas vou encerrar falando da minha trajetória, e aí falando um pouquinho dessa possibilidade que um grupo como o Grupo Z, que se abre para trabalhar com processo colaborativo desde sempre, mas que foi ao longo da trajetória se aprofundando nesse lugar do colaborativo. Um grupo que abre espaço para que eu, atriz, tenha acesso, como a Nebe falou, a esse gabinete, né? A sala de ensaio tendo acesso a esses processos dramatúrgicos, eu, enquanto intérprete, criadora, ajudando tantas vezes a construir a dramaturgia dos espetáculos do Z. E mesmo quando o texto chega pronto, a gente tem mesmo essa sensibilidade de ter um dramaturgo e uma dramaturga, né? Assim, falando de Carlidinho, mas aí depois a gente também foi se lançando nesses outros lugares, né? Que escutam, que fazem desse espaço um espaço de cocriação. Então, só é possível que eu tenha escrito uma dramaturgia e hoje tenha já alguns outros projetos fora do Z nesse lugar, por causa desse grupo, por causa desse processo que é também um processo histórico de revendo fazer teatral, né? E de chegar nesse lugar do colaborativo, da horizontalidade, da roda, que é uma coisa que a sociedade imputa muito à mulher e que é uma coisa boa, pelo menos isso é bom, que eles colocam e que a gente deve assumir não só enquanto mulher, mas enquanto sociedade, a horizontalidade, a roda, o apoio, o cuidado, né? Então, se eu não tivesse tido a sorte, se eu não tivesse dentro dessa condição de mulher periférica, a oportunidade que esse grupo me deu, eu sou assim, desse jeitinho. Eu não estaria aqui hoje com essas mulheres maravilhosas, falando de escrita, falando de dramaturgia. É isso, gente. Estou muito feliz, encerro a minha fala aqui, e aí, quem sabe, eu vou conseguindo organizar melhor isso agora, conversando com vocês. Ale, obrigada. Caiu aqui. Não, né? Pessoal, obrigada a vocês três, muito bom escutá-las. Tem aqui 2 perguntas da Brenda, que ela colocou no chat, tá? Brenda, eu não sei se suas perguntas são direcionadas para alguém ou se são para as 3. Você pode falar com a gente ou escrever no chat, tá? Mas eu vou ler. São 2 perguntas, se vocês quiserem buscar aí no chat para acompanhar também, vocês podem ver, tá? A primeira, ela fala: ao longo da história dramatúrgica, de forma geral, há uma grande problemática nas personagens femininas apresentadas de formas estereotipadas, frágeis, e quase nunca como agentes históricas da própria vida. Eu conheço pouco das dramaturgas capixabas, das dramaturgias capixabas mais antigas, e gostaria de saber como vocês veem as personagens femininas retratadas ao longo dos tempos no teatro capixaba. Essa é a primeira pergunta. E a segunda:
Há algum lugar que faça um levantamento ou citação de dramaturgas do Espírito Santo? Estou buscando e achei uma citação breve da Virgínia Tamanini no livro História do Teatro Capixaba, se não me engano. Estou em busca de outras referências sobre essas mulheres dramaturgas no Espírito Santo pré-Elas Tramam. Quem quiser responder aí, a Brenda, fica à vontade. Ô, Brenda, sobre a sua segunda questão aí, eu espero que a sua pesquisa responda. Eu também, mas eu quero alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque realmente não há. Eu acho que esse levantamento é um levantamento que precisa ser feito, né? Eu não conheço uma outra referência, se você, né, pelo jeito você também não. Se alguém aí conhecer, por favor, passe para nós. Mas eu acho que de modo em geral, não há uma pesquisa sobre a dramaturgia aqui local produzida no Espírito Santo, né? A gente tem algumas pesquisas do Duílio, né? A Revolução do Caranguejo, mas tem um recorte ali da ditadura. Se eu não me engano, o Saulo Ribeiro tem uma pesquisa sobre a história do teatro capixaba também, mas eu acho que é uma monografia, não sei se isso já foi publicado em algum lugar, mas com esse recorte específico que você procura, cabe, eu acho que essa função aí histórica e de pesquisa caiu no seu colo, Brendinha. Porque realmente eu não conheço, né? É para o meu TCC, literalmente, né? Então, realmente, eu não tenho um conhecimento, né? A gente encontra algumas citações ou outra. Eu acho que no livro a Vera Viana tem muita coisa publicada, então, em algumas introduções dos livros dela, você pode encontrar alguma coisa a respeito, mas não há uma pesquisa realmente assim elaborada sobre isso. A não ser que você comece a falar agora, né, Brenda? Aí você vai ter bastante material, ó. Inclusive você. Exatamente. Das mulheres de agora, né? Brenda, pioneira aí nessa função. Você tem outra pergunta, né? Tem outra pergunta que é sobre essa imagem feminina estereotipada, né, historicamente nas dramaturgias. Poucas personagens que têm a história da própria vida ali. Então ela falou, eu conheço pouco das dramaturgias capixabas mais antigas, gostaria de saber como vocês veem as personagens femininas retratadas ao longo dos tempos no teatro capixaba. Eu também não conheço. Né? Quando eu comecei a escutar sobre dramaturgia feminina no Estado, eu estava dentro da FAFI e foi através da própria Vera, porque eu fui aluna dela durante um ano. Então, conheci os textos da Vera, fiz exercícios com os textos da Vera na FAFI, e só a partir dela. Então, realmente, nem quando montei o Descalço, a gente não investigou essa parte, até porque nós não fizemos a dramaturgia, nós fazíamos exercícios, né? E eram muitos, e o Fernando entrou com a dramaturgia de direção, mas realmente eu não conheço. Mas eu pego carona em tudo que a Alê nos trouxe em relação a esse histórico, né, da mulher na dramaturgia como dramaturga, né, ou toda essa fala da Alê que vem carregada de que para mim fica muito muito forte, talvez possa jogar uma luz aí sobre a sua pergunta, Brenda. Eu na minha perspectiva aqui, nem vejo como personagens estereotipadas, não, sabe? Elas eram exatamente o reflexo daquilo que elas viviam naquele momento e que não conseguiam se colocar de outra forma. É a própria história se mostrando, né? A gente vendo a história como ela era. Não dava para fazer, possivelmente, né? Com certeza, sei lá, uma outra mulher não sendo, né, não tendo espaço para ser outra naquele momento na escrita, não é? Então, acho bem difícil, assim, acho até, eu fico até pensando assim, nossa, eu pensando, tá, não é você não, eu pensando assim, será que, quando você fez a pergunta, se eu
ter como um estereótipo, né? Se eu até é como se eu não reconhecesse o que essas mulheres passaram e que nós ainda continuamos, a gente ainda passa, né? Mas já alcançamos muitas, tivemos muitas conquistas nesse lugar, assim como em outros, mas fico pensando que era o que elas era o que a história estava mostrando, era o retrato do que eram aquelas mulheres na escrita, né? E claro que a gente vai encontrar outras que conseguiram escrever, não sei, de outra forma, não tendo personagens, né, estereotipados, escrevendo personagens estereotipados. Mas pensando sobre isso, tá? Não tenho resposta, não. Eu estou aqui só cozinhando essa pergunta que Brenda fez. Acho que é para a gente se ajudar mesmo a entender o que poderia ser, né? Como a gente pensa hoje essas. Sim, eu também, sobre as referências, né? Eu também estou com a Nieve, com a Lô, acho que você está aí, Brenda, com uma função difícil, vai ter que cavar fundo, e a gente fica aqui querendo que você cave. Se a gente puder cavar junto, vai ser legal também. Mas sobre a pergunta da fragilidade das personagens, eu fico tentando pensar aqui nas dramaturgias capixabas que eu já tive a oportunidade de ver montada, e existem mesmo. Eu acho que um ranço, né, do lugar da mulher sempre como esse lugar fragilizado, meio santa, ou meio cuidadora mesmo, esse lugar meio, ou então como musa, meio romantizado, né? E aí eu fiquei pensando qual é o exemplo que eu podia dar. Eu acho melhor dar um Na exemplo do Zé. maternidade, né? E quando também coloca no lugar da maternidade, coloca no lugar de uma maternidade idealizada, romantizada também, né, Nieve? Então, a gente vê isso. E claro que talvez isso durante um tempo, como a Lorena falou, é escrito assim, porque é o que se tem posto, e aí como as dramaturgias que são conhecidas aí são as escritas, na maioria das vezes, pelos homens, né? Vai ter esse lugar mesmo. Agora, eu estou pensando assim no Z, e aí lembrei de novo da fala do Dinho falando de etc e tal. E aí eu ia falar assim, olha, o Z é um grupo bacana, adoro falar que o Z é bacana, só porque eu sou do Z, mentira, é porque eu admiro mesmo, admirava desde antes, assim, de ser do Z. Mas, assim, eu acho as personagens fortes, femininas no Z, geralmente. Às vezes, mais fortes do que os personagens masculinos, no sentido de gana, de postura, sabe? Depois me falem aí, grupos D. Mas, em etc e tal, as mulheres ali são muito fragilizadas. Elas estão nesse lugar de submissão, elas brigam entre elas por causa do homem, e mesmo que isso reflita como crítica, porque a gente fazia uma crítica, né, a uma certa plastificação do ser humano, todo mundo moldadinho, assim, do figurino, era tudo, até o gestinho das personagens era igualzinho, elas faziam tudo igualzinho, assim, bem padronizado, mas ainda assim não traz uma força para essas personagens, porque no final elas não têm não há revolução, né? Elas tudo bem, desistem, voltam a ser amigas, mas ficam ali, daqui a pouco já estão ali no trelelê de novo, e aí coloca de novo a mulher nesse lugar de disputa entre as próprias mulheres, de desconfiança, de uma amizade frágil, né? que o tempo todo está sendo ameaçada por questões que dizem respeito ao universo masculino, e a um universo masculino que a gente precisa desconstruir para mulheres e para homens, para o bem da humanidade, né? Então, não sei se eu pude colaborar, mas no meu processo com o Z,
talvez o etc e tal seja aí a peça mais machista mesmo, e que coloca a mulher numa condição mais nesse lugar que a gente não quer, assim, né? Obrigada, Lê. Mais alguém quer responder, gente, essa pergunta da Brenda? Alguém quer falar? Então, vou passar para a pergunta do Gabriel Caetano, tá? Ele disse: quais foram as referências para construções dramatúrgicas de vocês, tendo em vista que a pesquisa de dramaturgas não era encontrada com tanta facilidade? Vou responder então, pode? Ô, Pode. Gabriel, dentro do coletivo, né, e dentro das minhas pesquisas, né, a gente lê muitas outras dramaturgias de outras mulheres, né? Então, assim, uma referência muito forte, como a Lê colocou, é a Grace Passot, né? Se Deus é uma mulher preta, o maior dramaturgo brasileiro é uma mulher preta, né? Então, assim, a Grace com certeza é e até porque ela vai em todas as áreas, é uma excelente atriz, uma excelente diretora, e vai no cinema, e uma voz maravilhosa, né? Hashtag todo mundo quer ser Grace Passou, pelo menos eu gostaria, né? E tem a Maria Chu também, que é maravilhosa. E em Minas Gerais tem grandes mulheres também, a Letícia Andrade, Nina Caetano, né? Figuras aí figuras do teatro contemporâneo que também, porque quando a gente fala, puxando um pouquinho a resposta da Brenda, né, da pergunta da Brenda, quando a gente fala nesses personagens femininos, isso tem muitas e muitas e muitas e muitas outras camadas dentro disso. Dentro do Elas Tramam mesmo, a gente vai falando assim a gente fala, universo feminino, né? Mas aí é a situação da mulher em situação de rua, é completamente diferente de um homem em situação de rua, né? Assim como a Lei escreveu A Fuga, né, que fala da situação das presidiárias, que é um outro universo, o presídio feminino, completamente distante do presídio masculino, né? São outras questões, outras necessidades, e aí você vai para a mulher transexual e para travesti, e aí você vai ter um outro recorte ali dentro que é um outro universo dentro do universo feminino, né? E aí você vai para o das relações abusivas, aí a gente engloba quase todas as mulheres, infelizmente, né? Quando a gente fala da violência e das relações abusivas e do abuso sexual, por exemplo, você esbarra em quase todas as mulheres, em algum momento já passou por essa situação. Eu não conheço uma mulher que não tenha passado por uma situação assim. E infelizmente, né? Então, assim, existem muitos recortes, existem muitas mulheres escrevendo. A gente tem, falando aí historicamente também, você tem a Maria Clara Machado também, que é uma grande dramaturga brasileira, que trabalhou com teatro infantil, mas que fazia uma resistência na ditadura militar no teatro infantil, né? Fazia críticas e tá aí até, né? O legado dela é gigantesco, é sem tamanho, não só até em técnicas de interpretação e dramaturgias, né? Então a gente tem essas referências, ela não vai só na pesquisa do que essa mulher fez e o que ela é, mas ler o texto dessas mulheres. Eu acho que o mais importante para mim, né, que eu acho que é o mais importante para o meu processo para o meu processo mesmo de como criadora e pesquisadora, é justamente ler a dramaturgia que está sendo produzida, assistir os espetáculos dessas mulheres, né? E porque eu acho que não tem uma outra forma, porque não adianta eu ir lá só na história do que foi feito e como se fez, né? Se eu não me debruço sobre a obra, né? Então o processo é justamente esse, assim, de leitura, de ler, discutir, ver o que está sendo escrito e ver a produção dessas mulheres, ler, assistir a produção dessas mulheres.
A Nieve responde bem essa pergunta, né, Caetano? Me contempla bastante, assim, também. A mim também. A mim também. E assistir, né, Nieve, como você falou, assistir, né, a produção, importantíssimo, né? Sim. E a gente sabe que é outro papo, né? Assistir E a é Nieve outro fala, papo, né? Lô, e a Tratando do Nieve nosso fala estado. desses dois lugares, né, de referência, no que está sendo feito, nas mulheres que fazem, no que elas escrevem, e também na vida, né, nas Exatamente. nossas vidas, nas manifestações de todas as mulheres, Sim. e olha, mais uma vez, E assim, nas nossas práticas, alcançando, né? Nas nossas práticas, né? sim, isso aí. É isso. Tem uma coisa aí, gente, que a Amanda, foi a Amanda Ananda, colocou, Ananda, que ela ficou pensando nessa coisa da oralidade, né? Eu li, mas aí sumiu, mas eu gostei, porque também quando eu estava Eu vou ler aqui, pensando um pouco... Ale. Eu vou ler. Oi? Tá? Eu Lê, quero lê, que leia. obrigada, A Ive. Nanda falou, eu fico pensando em quantas dramaturgias orais foram sendo passadas pelas mulheres durante as gerações, justamente pela questão sócio-histórica que não dava esse espaço da escrita para mulheres, e que o resgate dessas narrativas também é importante no sentido do resgate da história, trajetórias e narrativas do passado. Uhum. Sim, me chamou bastante atenção esse comentário, porque eu também fiquei refletindo hoje sobre isso, né? Essa palavra dramaturga. E aí, quando eu pensava assim, poxa, até o final do século XIX, então, mesmo que existia, a gente não tem muito, assim, uma dramaturgia escrita por mulher acontecendo. E aí eu pensei, a gente não tem dentro desse recorte de um fazer teatral com referências fortíssimas no fazer teatral europeu, porque se a gente pensar, talvez essas dramaturgas sempre existiram, talvez não, eu tenho certeza, porque vamos isolar isso, não vamos fazer esse recorte que às vezes a gente precisa fazer para também se situar, porque nos formamos também a partir desse colonialismo, mas assim, as outras culturas todas, em cada uma dessas culturas diversas, a manifestação teatral aconteceu e aconteceu de uma forma diferente. E em muitas dessas culturas é a mulher que detém esse lugar da oralidade com a comunidade, de passar os conhecimentos, inclusive muitas vezes de maneira lúdica, através da contação da história, da invenção de personagens, da criação, né, de histórias mais lúdicas e dramatúrgicas, porque não existe essa palavra, talvez, naquele fazer daquela comunidade, mas quando a gente olha para aquele fazer, a gente enxerga a dramaturgia ali, enxerga o fazer teatral nesses lugares também. Então, a gente precisa fazer esse exercício de descentrar para reconhecer isso, né? A importância disso. É isso, né, Ananda? É só puxando um gancho aqui, né? Que eu sei que a Ananda pesquisa muito Brecht. A esposa do Brecht, a Helene Weigel, como que é o sobrenome dela? Eu esqueci agora, me falhou a memória. Olha como é péssimo, né? Eu vou falar da mulher que escrevia e esqueço o sobrenome dela. Mas, enfim, ela escrevia junto com ele. Isso é um fato histórico. Ela é responsável por várias dramaturgias, mas quem assina é ele, ela não entra nem como coautora, né? E então, assim, tem vídeos antigos, né, de documentários que você vê, a gente vê o processo dela datilografando ali os textos, né? Porque ele falava e ela datilografava, né? Só que esse processo também era um processo que ela escrevia os diálogos, não deixa de ser um processo colaborativo, né? Isso mesmo, obrigada.
E aí, se você vem para o teatro brasileiro, o Augusto Boal também, né? A gente lê, se pega a biografia do Augusto Boal, filho do padeiro, e aí você vai ver que ele fala isso, tem alguns relatos que ele fala do grupo, né, do Arena na casa dele, escrevendo, né? Então, enquanto uns estavam montando uma música, as mulheres estavam lá na máquina de escrever e criando as cenas, mas quem assina é ele. E aí a gente está falando de dois homens de esquerda, né? De dois homens que foram muito à frente do seu tempo, né? De vanguarda. E aí você vai ver o processo, a mulher está invisibilizada ali dentro novamente, né? Então, assim, com certeza essas mulheres escreveram. Né? Com certeza existiram muitas mulheres que escreveram, só que a informação que chega para a gente é a informação dessa escrita masculina, assim. É porque eu lembrei disso quando a Ananda estava colocando que provavelmente as mulheres estavam ali mesmo, nesse lugar da oralidade, ou até mesmo na máquina de escrever, né? Mas na hora de assinar, né? Quem assina ali quem assina é o homem. E sabe, Nieve, você fala isso e eu fico pensando em todos os outros campos de atuação. Como isso se... Por isso que é importante, por isso que quando você fala da importância desse lugar de dar a voz, das mulheres poderem escrever, por isso que o Elas Trama bombou, porque né, e é referência para todas nós. Por causa disso, porque a gente está falando aqui de dramaturgia e Nieve trazendo essa questão da mulher do Brecht, das atrizes do Boal, eu fico pensando na Frida Kahlo, eu fico pensando na Camille Claudel, em tantas artistas de outras linguagens, e aí eu fico imaginando que também, né? que apesar de conhecermos apesar de ser aquele furacão, né? Ter isso tudo que a gente quer, sabe? Que a gente, né? Elas ficaram submetidas. A Camille Claudel deve ter assinado muitas, muitas esculturas do Rodin, enfim, né? Precisamos mesmo, ainda hoje, apesar de tudo que a gente já lutou e conquistou, nos fortalecermos e por nós mesmas continuarmos cavando e ampliando ainda mais esse lugar, né, da mulher nos campos de atuação. E abrindo mais espaços, né, Ale? Abrindo mais, né? De fazer esse movimento de continuar escrevendo, cavando esses espaços, mas também possibilitando as demais, mas também trazendo, né, a oportunidade para as outras, né, que acho que o Elas Tramam faz isso. Enfim, é continuar mesmo nesse exercício de expandir, né? Isso. E não ter medo de assinar o que faz. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Ou alguma das mulheres da mesa não querem fazer perguntas umas para as outras? Provocações? A gente tem meia hora ainda. São três pessoas que falam pelos cotovelos. Então, aí eu queria aproveitar, então, e pedir... A junta que ele quase se bate para falar. Eu queria, então, aproveitar para pedir para a Lê falar um pouquinho do processo dela de escrita, porque ela acabou falando mais de contexto, né? E não falou muito do processo dela como dramaturga. Então, queria ouvir um pouquinho a Lê falando disso, do processo dela, da escrita. Tá bom, Ivna. Então, eu começo essa trajetória nas artes no teatro. Eu fui estudar na FAFI aos 20 anos, tinha desistido de uma faculdade, de uma graduação em jornalismo, na FAESA, e a conselho de uma professora da FAESA, fui procurar a FAFI para estudar. Então, como eu já trabalho desde muito nova, eu
eu não tinha muito tempo, né? Então, eu não tive nenhuma outra formação antes disso, né? Comecei, ao contrário da Nieve, né? Que desde muito pequenininha esteve envolvida, e eu comecei esse processo já jovem, né? Aos 20 anos. Então, a minha formação foi como atriz, eu ainda estudava na FAFI, e aí eu participei de um grupo amador, um grupo que reunia atores e não atores, que era coordenado pelo Felipe Dalorto, através desse primeiro contato com o grupo, né, com essa possibilidade de estar em grupo. Também era um grupo que, por ser muito diverso, a gente tinha músicos, advogados, advogadas, atores, atrizes, todo mundo que era interessado na cena, que queria fazer teatro, que queria, por algum motivo, estar ali pesquisando o teatro. Então, eu conheci também o Teatro do Oprimido, e através do Felipe, do Nicolas, que faz parte da Repertório, e que eu conheci no Casarão, que era o grupo de teatro que eu participei ainda, estudante da FAFI, e ali fazendo um trabalho de intérprete, mas já ali a gente tinha muita liberdade para criar, para propor. E aí, logo depois, a Carla era minha professora na FAFI de corpo e me convidou, junto com outros colegas de turma, para uma oficina no Z. Eu trabalhava na época à tarde, mas as oficinas do Z eram à tarde. Então, eu conversei com a minha família, pedindo um apoio, porque eu não queria perder a oportunidade de fazer uma oficina com o Z. E aí larguei o trabalho e fui fazer oficina com o Z. No meio desse processo da oficina, que foi assim maravilhoso, um divisor de águas na minha relação com o teatro também, uma atriz do grupo precisou ir embora para São Paulo, e eles tinham o Grupo Z tinha uma peça já assim, para apresentar, um projeto fechado, com algumas apresentações nas praças, nos parques da cidade. E aí o Grupo Z me convidou para substituir essa atriz. Então, eu viajei com eles e sempre bebendo, né, desse lugar, olhando o funcionamento do grupo, maravilhada com aquele universo, ainda sem os pés no chão, ainda achando tudo tão lindo. Encontrei, enfim, meu lugar, a liberdade, o prazer do trabalho, de fazer o que eu gosto. Nesse momento, bem eufórico, assim, começo a criar no Grupo Z, porque saudades, porque eu percebi ali uma liberdade para a criação que me assustou, porque eu ficava tentando imitar a Ingrid e o tempo todo o Carlidinho na direção desconstruindo e fazendo eu cavar em mim mesma aquela personagem. Como tudo bem entender tudo ali, mas como aquilo funcionava no meu corpo, né? Então, desde muito cedo, eu tive essa oportunidade de ser uma intérprete criadora, propositora. Ainda que esse caminho tenha me assustado num primeiro momento, como a gente disse aqui, a Ivna disse, mas eu me sinto representada, depois a Nieve confirmou lá na nossa mesa sobre direção, como pode ser assustador esse tipo de processo em que a gente é livre para criar junto, né? E não tem ninguém mandando a gente fazer isso ou aquilo. Então, a gente constrói junto. Então, eu acho que o meu processo de escrita, ele tem muito a ver com eu sempre, nesse lugar de atriz, ter podido desenvolver a minha escrita, nos diários de bordo do grupo, nas propostas de cena, porque eu escrevia a cena, eu pensava, né, a gente constrói uma cena para mostrar. E aí, a partir dessa cena, isso vai para
os responsáveis pela dramaturgia, volta para a gente, que refaz e transforma de novo, e volta para lá e vem para cá. Você fica íntima do processo do dramaturgo e que processo generoso, né? Que vai te dando formação em outros lugares do fazer teatral e que vai descobrindo e fazendo você descobrir outras potências. Então, a descoberta que eu podia escrever dramaturgia é por causa dessa trajetória no Grupo Z, sem sombra de dúvidas, né? E aí, em 2015, eu já escrevia assim, eu já adaptava espetáculos para as escolas que eu trabalhava, eu já criava dramaturgia com os meus alunos, porque eu acabo levando sempre esse meu jeito de fazer para qualquer lugar que eu esteja atuando, mesmo que isso dê um trabalho a mais, né? Mesmo que às vezes pareça mais fácil a gente chegar e levar a coisa pronta para resolver, às vezes eu acho que tem até que fazer isso, né? Muitas vezes eu passei mal porque não entendi que naquele momento talvez tivesse que ter agido assim, mas isso mais num lugar assim das oficinas, né? Mas enfim, eu, apesar de já ter essa experiência com a dramaturgia nas escolas, eu, em 2015, e no Grupo Z como intérprete criadora, me colocando muitas vezes nesse lugar da criação dramatúrgica também, colaborando, em 2015 eu fui fazer uma oficina de dramaturgia com o Dinho, no Sesc Glória. E a minha primeira intenção com isso era colaborar como atriz. Eu até lembro que eu falei com o Dinho, Dinho, eu fico me imaginando lá experimentando as criações dos dramaturgos e das dramaturgas que vão se inscrever, colaborando com essa minha maneira de pensar o trabalho da atriz, né? E aí também vou aprender um pouco mais sobre dramaturgia, porque vou estar ali, imersa nesse universo, vendo gente produzir, vou produzir também, mas não tinha nenhuma intenção de que essa produção viesse a ser montada. E não tinha, talvez, nem segurança, enquanto talvez uma questão também de segurança pessoal, como o que eu já falei para vocês lá no início, né? Que eu sou tímida e sou insegura, e isso tem a ver com a minha característica pessoal, mas que também tem a ver com a construção social. A gente vai se construindo, né, a partir do que a gente vai vivenciando e também do que impõe, muitas vezes, aí precisa desconstruir. E nesse processo lá no SESC, eu desenvolvi a fuga, junto com a Lorena, que também começou a desenvolver lá ela escreveu também lá uma dramaturgia, tinha a Cíntia, estou pensando nas mulheres que tinham, não sei se eu vou lembrar de todas, e tinham homens também, né? Era uma oficina aberta para todos. E aí eu comecei a escrever, e eu lembro que eu levei uma primeira escrita para o Dinho de uma cena, e ele falou um pouco da cena, falou das potências da cena, mas me falou um pouco assim, que ele ouvia muito a minha voz ali, e que ele queria ver o exercício de agora eu ir, então, encontrando a voz dessas personagens que eu apresentei nessa primeira cena. E quando eu mergulhei no processo de escrita para descobrir essas vozes, eu fui muito nas minhas memórias, nas minhas vivências, e uma coisa, como eu estava falando, de certa maneira, de aprisionamento, eu pensei nas mulheres presas. Talvez porque eu já tivesse tido uma vivência no presídio masculino, e via ali no presídio masculino, apesar de ser de olhar para todos, né, os homens ali com muita humanidade, de ver em cada um deles muita humanidade, o que mais me chamava atenção nas minhas visitas aos presídios masculinos eram as mulheres, as mães dos presos, as irmãs, as esposas. E aí, eu conversando com essas mulheres, eu ia sabendo que muitas delas ou já tinham estado na cadeia, tinham sido presas, ou tinham alguém da família mulher também presa, e comecei a perceber que havia uma diferença grande de como as próprias mulheres visitantes, visitadoras, como a gente chamava lá
dos homens eram as que muitas vezes se negavam a ir visitar uma mulher presa. As que entendiam muito bem os motivos de um homem estar preso, mas não entendiam os motivos de uma mulher estar presa. E aí comecei a pensar mais nas presas que eu nunca vi, porque eu nunca entrei num presídio feminino. Comecei a imaginar, tentar estudar um pouco mais sobre essa realidade a partir de histórias que eu ouvi lá no presídio masculino, mas dessas mulheres, das visitadoras, né? E então eu escrevi a partir de memórias também. Então muitas cenas que estão ali na fuga, elas têm um ponto de partida que são histórias que realmente se passaram na minha vida, mas que foram então ficcionalizadas a tal ponto de conseguir, então, criar essa dramaturgia que fala de uma realidade a qual eu nunca tive acesso direto, que é a realidade prisional feminina no Brasil, da mulher no Brasil. As condições, como a Nieve já trouxe, são desde não ter uma prisão específica para a mulher, pensada para as especificidades da mulher. As primeiras cadeias femininas eram cadeias masculinas que já não serviam para os homens. Aquelas cadeias que já estavam desativadas por falta de estrutura. Então, as primeiras presas brasileiras, elas foram para esses lugares ou para presídios masculinos. E, às vezes, nem numa cela separada, né? Se a gente pegar o início desse processo. Então, atrelei aí a minha escrita, a história, e fui pesquisar, claro, né? Estava ficcionalizando ali, mas fui pesquisar sobre esse universo e para também falar dele com alguma autoridade, assim. E as personagens desse espetáculo me causaram uma certa tensão por pensar esse lugar de fala e pensar que a maioria das presidiárias brasileiras são negras e pardas e pobres, né? E então, como acessar isso, sendo, apesar de ser uma mulher periférica, mas ter um lugar de privilégio dentro dessa periferia por ser branca, por não estar no morro, estar embaixo do morro, né? Então, a gente sabe que as condições já mudam. Então, eu olhei para essas personagens e fui buscar que mulheres estariam presas na minha condição, sendo brancas ou pardas. E aí eu encontrei também esse lugar tanto da mulher que vai entrando no crime por causa do cônjuge, né, por causa de um amor, e da mulher que é considerada criminosa porque assassinou o criminoso, né? Que é o caso da Ana, que assassina o marido por sofrer por anos a violência doméstica e num ato de impulso para não morrer, no momento em que ela achava que ia morrer, assassina o próprio marido. E a Mirella, que é uma menina que cresceu morando perto do morro, visitando o morro, e que em uma dessas visitas conhece o amor da vida e começa a partir dessa relação também a se envolver com tráfico, com roubo. Enfim, essa foi a minha primeira dramaturgia. E a partir dela se abrem outras possibilidades, sempre também graças a mulheres incríveis que foram me convidando e confiando a mim a colaboração nesse processo dramatúrgico de seus trabalhos. Então, depois eu colaborei com a dramaturgia de Moqueá, que foi dirigido pela Ivna, e é um trabalho da Yurie. Nesse processo de escrita, mais uma vez, eu me encontro num lugar em que é preciso muita escuta, porque era um solo de uma mulher que estava tensionando as próprias origens, a própria miscigenação, se reconhecendo como uma mulher negra, com descendência também indígena, criada por pessoas brancas, e
E aí eu fui para esse lugar e como trazer alguma possibilidade dramatúrgica que não tirasse a voz dessa mulher que estava ali fazendo um solo autobiográfico. Então, me amparei do próprio processo delas, que já estava bem encaminhado, dos materiais que elas me dispuseram e da fala da Yurie, daquilo que ela ia dividindo comigo, de como isso me atravessava. E aí depois eu trazia texto, trazia propostas, elas iam olhando, aprovando, desaprovando, construindo junto. Eu fui muito privilegiada nesse lugar da contribuição dramatúrgica, fora do Z, porque as pessoas que me convidaram, elas me convidaram talvez provavelmente por causa da minha história com Z e de entender como eu ia trabalhar nesse lugar de colaboração mesmo, né? Então, é esse o meu processo de escrita, tem sido assim. Agora, na pandemia, eu desenvolvi um trabalho de correspondência com a Patrícia, em que também eu assino a dramaturgia, mas que a gente sabe intimamente que durante o processo todas essas funções foram sendo atravessadas, eu atravessando as funções em que Patrícia estava mais atuante, ela atravessando a dramaturgia, e construindo junto esse lugar que a gente queria construir, a partir também de uma demanda da Patrícia, de um processo que ela já vinha construindo. Também colaborei com o Letrio numa escrita que foi toda fragmentada para eles, foi uma tentativa de colaborar com uma proposta que eles estavam desenvolvendo, e que quando eu falei, nossa, eu não mandei nada para a Ivna, ela perguntou se eu tinha alguma coisa, mas eu estou tentando aqui, e tudo vai só até pela metade, eu vou mandar essas metades, eu vou mandar esses fragmentos, como tentativas de estímulos textuais. E aí a Ivna pega isso, ela e o trio, e lindamente colocam isso na cena, com uma generosidade, fazendo isso crescer, porque isso não fica sozinho, solto, e amarra isso dramaturgicamente também com a performance, né, do trio. Então, eu me sinto muito privilegiada. Tem sido desafiador, é dolorido, eu sofro, mas eu gosto. E também pude experimentar um pouco da direção. Na direção, passei uns perrengues, porque tem aquilo que a Ivna falou, né, de às vezes a gente chegar num lugar e querer trabalhar de um jeito que a gente está acostumado, e às vezes as pessoas não estão esperando esse tipo de atuação da diretora, né? Estão esperando uma mão de ferro que diz tudo o que tem que fazer. Mas também tive experiências ótimas depois com esse aprendizado, né? Que também as porradas os obstáculos vão trazendo para a gente. Respondi? É demais, né, Ivna? Nada, foi ótimo, Ale, de escutar. Gente, nós temos. Obrigada, viu, Ale? Nós temos 6 minutos, então acho que a gente tem um tempo para uma pergunta mais, se alguém tiver alguma consideração, senão a gente vai encerrar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Cri, cri, cri. Dá um tempinho, né? Porque tem o delay da internet. Carlinhos, você quer falar? Que você abriu aí? Quero falar que eu amei ouvir essas 3 mulheres maravilhosas. É isso. Que eu amo profissionalmente e pessoalmente. E esse a gente pensa em dramaturgia também voltada para a dança, a gente tem a Ivna e a Carla aqui também, que são 2 figuras extremamente fortes aí neste lugar também, né, dramaturgico. Que eu amo também, sou apaixonada. Eu também amo. Eu também amo. Amo as 2 que estavam aqui comigo para a mesa, né, especificamente, e amo um monte aí que apareceu, a Brenda, Sim, Fabíola. Né,
a Fabíola, aham. E aí, e Vini e Carla, que também são referências para mim. Eu tenho vontade de beijar cada uma delas. Muito, abraçar Já tô muito. vacinada, daqui a pouco eu É, posso. já pode, né? Você avisa, tá bom? Que eu vou correr para ir para te abraçar. Pouquinho. Abraçar, beijar, abraçar, e encontrar e chorar junto, enfim, rir junto e zoar, sabe? É isso, assim. E cada uma dessas criaturas que estão aqui e que falaram, eu sou composta por elas, não é? Aluna de Carla, aluna de Fernando, são as minhas paixões, não tem como a gente não se contaminar, não é? Tudo que eu vou me experimentando, vou me arriscando, me agoniando, tem de vocês, né? Tem de vocês, assim, tem de uma voz falando na minha cabeça, tem de uma mão tocando, né? Quando eu lembro tanto das aulas de Carla na Fafi e nos processos com o Z também, que não eram aulas, mas não é essa mão que toca, que incentiva, que estimula, junto com essa fala que faz a gente acreditar que é possível a criação a partir de mim, a partir do outro, e com o outro, junto com o outro se completar, e isso vai reverberando em tudo que a gente faz, né? Na escrita isso vai aparecer também. Acreditar que essas mulheres que estão ali, as personagens, elas são um pouco de todas nós, não é? Que elas vão aparecer um pouco de todas nós. Só agradecimento e muita saudade de cada uma de vocês, viu? Eu não posso falar muito não, porque eu já estou aqui, ó, a lei já... E eu seguro, mas sou manteiga derretida. Gente, eu tinha uma vontade aqui. Ah, desculpa, Nieve, meu bem. Pode falar. Eu só ia agradecer mesmo o convite, falar que é sempre um prazer estar em Mar Companhia, né? Muita saudade de estar com vocês. E é isso, e estar aqui com a Lô e com a Lê, né? Das mulheres que eu super admiro e acompanhado de toda essa galera. E foi um prazer muito grande, assim. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo projeto, assim, porque eu acho que é uma grande possibilidade de abrir para outras discussões também, para além dessa que a gente está tendo aqui, está sendo muito bacana. Eu acho legal, inclusive, a gente registrar aqui que esse projeto ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? É bom ficar registrado aqui, porque a gente precisa de ter esses registros, né? Dessas falas. Sim. Uhum. Através da Secretaria da Secult. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês, viu? Bora participar das outras vezes, quando for possível. Sim, né? foi um prazer, gente. É uma maneira da gente se relacionar que parece boa. As inscrições continuam abertas, né? Ficam sempre abertas as inscrições até as 14 horas do dia da mesa, né? Então, para quem... Amanhã tem outra. Quem quiser se inscrever, o link está lá na bio do Grupo Z. Eu acho que a gente está estourando o tempo, né, gente? E eu tinha pensado hoje, eu até pedi autorização à Sucena, porque quando eu estava, ela me pegou uma hora falando alto lá em casa, né? E aí ela falou: oi, mamãe, você está ensaiando? E ela sempre é tão interessada nesse lugar assim, né, de atuação. Ela ama o Grupo Z, todos os componentes, tem a Ivna, que é a tia amada, né? Então ela está muito dentro desse universo. E aí ela veio e aí ela ficou meio dirigindo, ela adora dirigir, né? Mãe, eu de você falava isso, olha, manda falar que você ama todo mundo no final. E aí eu falei: filha, a gente vai falar de escrita da mulher, de mulher poder dizer, poder falar. Você não deixa eu compartilhar aquele seu áudio
que eu gravei quando você tinha 3 anos. Ela tem um áudio que eu gravei que eu compartilho ele já compartilhei, mas só com os mais íntimos, assim, nos momentos de tristeza para a gente se fortalecer. E ela falou que deixava eu mostrar para todo mundo aquele áudio. E eu fiquei com vontade, porque é a voz de uma menina de 3 anos, mas eu olho para ela e eu fico querendo tanto um mundo melhor para todas elas, né? Ser mãe, no meu caso, também foi no meu caso, positivamente, foi uma transformação muito grande na vida, e foi um ser que trouxe para mim a possibilidade de me tornar melhor para o mundo mesmo, de tanto amor que ela traz, né? E aí eu pensei nisso, mas eu acho que eu não consigo compartilhar uma tela com vocês, né, gente? Compartilhar a tela, Lê? Consegue. Compartilhar esse áudio para a gente ouvir, para finalizar. Será que eu consigo, Ivna? Me manda pelo WhatsApp que eu compartilho o som aqui. Sabe por quê? Eu lembro que a gente até brincou com isso na época da Má Companhia, do Festival Mar, né? Mas a gente não fez. E aí eu lembrei disso e fiquei com vontade. Me manda pelo WhatsApp que eu toco aqui. Me manda pelo WhatsApp que eu toco aqui. Então tá bom, já que ela deixou, porque uma outra vez eu quis mostrar, ela não deixou, não. E aí a gente tem que respeitar, né? Mas dessa vez ela falou que queria. Então, eu vou te mandar, Igor. Espera aí. Fabiola, que saudade de você, mulher! A gente se encontrou tem tanto tempo no cinema, não foi? A última vez. Linda! Amo você, viu? Eu amo! É muito bom, né, gente? Maravilhosa! Você vai colocar, Ivna? Vai, tenta Tá aí. indo, gente, tá indo para você, Ivna. Vamos ver se chega, acho que chegou. 3 aninhos, mas eu acho que a gente vai reconhecer a dramaturgia, né? Ela fala emboladinho, mas não sei se é corujice nossa do Grupo Z, né? Mas a gente ama. Vou tocar então. Eu sou Zumeto. Não sou bicho de estimação. Não tenho apelido, não tenho nome, nem estimação. Sou Zumeto e ponto. Na minha terra também me chamam de sete e me botaram para trabalhar na roça a vida inteira. Trabalhar perfeito o Zumeto. Mas no fim, nada. Uma atenção nenhuma se andando. Acho que é por isso que a gente me chama de bolo. Eu não me incomodo. Mas outro dia eu estava subindo 500 quilos de pedra no lobo. Eu estava ali, subindo. Quando o pai falou assim, mas que mulher preguiçosa sou. Foi ver? E a mulher lá eu. Aí eu falei, mula? Ah, é demais. E resolvi dar no pé. Também a estrada que leva a cidade. E foi seguido. Aquela humilhação, aquela escuridão, aquela solidão que nem sei. Não sei disso não, mas me deu uma voltas retadas de solar, soluços. E pensava com meus bobotões, Zumeto não é o grande malandro da praça. Trabalha, não se graça, não agrada ninguém. Nem nome não tem, é manso e não faz ferraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. E o pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega. E
Ah, Complica, né, Su? complica. Não sei. Ai, é muito maravilhoso. Aqui em casa, Lê, a gente sempre fala esse, aí complica, né? Complica. Já virou gíria, já é diálogo interno aqui, né? Tudo que a gente está fazendo, a gente fala, complica. Nesses tempos, então, né, complicados, complica. Complica muito. E a saída dela é maravilhosa, né? E aí complica. Eu não lembro, eu não sei. Ela vai saindo, né? Ela vai indo embora. Com a cena, sabe? Foda-se, tô indo embora. Maravilhosa. Ai, gente. Gente, obrigada pela participação de vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Na outra semana tem mais. Até o fim de maio tem mais. Se inscrevam para participar das outras mesas. Depois que acabarem todas as mesas, a gente vai colocar as gravações no YouTube do Grupo Z, tá? Se vocês quiserem assistir novamente, indicar para as pessoas verem depois, tá bom? Em outros momentos. E é isso. Obrigada, gente.